Pegue a sua Bíblia, aproveitando que você ainda está em pé. Evangelho escreveu João, capítulo 1. Evangelho escreveu João, capítulo 1. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, para sempre. Amém. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 24, diz assim: E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não é o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? E João respondeu-lhes dizendo: Eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim e do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para com ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Aleluia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, eu vim, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Feche os teus olhos, recline a tua fronte. Eterno Deus, Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de lembrarmos, em especial nessa data, a Tua ressurreição. E nós Te glorificamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Filho unigênito do Pai. Oh, Senhor, que Tu fez conhecer-se através dEle, ó Pai amado. E nós Te glorificamos e Te exaltamos e bendizemos o Teu santo e glorioso nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar. Nós queremos compartilhar essa palavra com você nessa noite, mas queremos saudar bem-vindos os nossos irmãos que nos visitam. Quem está nos visitando nessa noite? Tenho aqui um amigo nosso, irmão Jaires Labão. Bem-vindo, queridos. Quem mais está nos visitando, faça um sinal com a mão, por favor. Tem mais alguém? Amém, bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, para estar conosco e adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está na sua casa, também pode ser um missionário desse tempo, enviando esse link dessa transmissão para os seus amigos, para os seus contatos. Compartilhe, comente, você vai estar ajudando a divulgar aí esta obra do Senhor também pelo meio virtual. Amém? Queridos, por que será que João usa a expressão Cordeiro de Deus? Nunca essa expressão é usada em nenhum outro texto bíblico. Você não vai encontrar em nenhuma narrativa dos demais evangelhos a expressão Cordeiro de Deus. Você só vai encontrar essa narrativa na frase de João Batista, quando ele
tem um encontro com Jesus em Betânia. Você sabe, irmãos, você que gosta de estudar a Bíblia, você que presta atenção nas mensagens, muitas vezes já pregadas, você que assiste estudos bíblicos, você vai ver que esse dia da Páscoa que ocorre na sexta-feira, é lembrado no mundo cristão, mas no mundo judaico é lembrado todo dia 14 desse mês de Nissan, é lembrado a Páscoa. A Páscoa tem um significado especial para o povo de Deus. E nós chamamos de Páscoa cristã o dia da ressurreição do Senhor. Independentemente da data ou do contexto em que se encontra essa data no nosso calendário, seja no calendário judaico ou seja no calendário cristão, o que importa verdadeiramente para nós é o significado da data e o tipo que ela nos ensina, no qual Deus vem apresentar-se a nós. É interessante que quando você abre a sua Bíblia no livro do Êxodo, você vai ver que quando Deus vai retirar o povo de Israel da terra do Egito, e a última das 10 pragas é a morte dos primogênitos de toda a terra do Egito, Deus ordena através de Moisés. E é interessante que o período de escravidão dos filhos de Israel dura em torno de 400 anos, e para quem conta desde Abraão, na sua chegada a Canaã, são 430 anos. Não foram todos esses anos de escravidão. É tão verdade que se você pegar o último versículo de Gênesis, no capítulo 50, você vai ver que José viveu 110 anos. E se você pegar o texto do primeiro capítulo do Êxodo, você vai ver que quando se levantou um novo faraó, um novo governante sobre o Egito, esse não conhecera José. Então, digamos que em torno de 300 anos ou 250 anos foi o período de escravidão, e o povo sofreu na terra do Egito, porque eles cresciam, eles multiplicavam, e tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que aparece causa temor. Tudo aquilo que se multiplica, tudo aquilo que toma um corpo, isso causa certo medo. E a Bíblia Sagrada nos ensina, irmãos, que por causa disso, Satanás, eu vou aqui usar a figura do faraó como um Satanás. O que ele faz? Ele começa a oprimir o povo. Você quer quebrar alguém? Como é que você faz para quebrar a empresa de alguém? Aumenta o imposto. Você começa a taxar, e a pessoa não consegue. A Bíblia nos diz que então o faraó começou a impor impostos pesados, começou a duplicar os trabalhos, começou a fazer com que os filhos de Israel aumentassem. Olha que você vai encontrar na expressão de Êxodo capítulo 1, cidades de tesouro. Você já pensou numa coisa dessa? E quem gerou essas cidades de tesouro? Os filhos de Israel, que empobreceram, que se tornaram escravos. Irmãos, é isso que o diabo vem fazer. João 10,10 diz, ele vem a roubar, matar e destruir. O objetivo de Satanás é isso, mas Jesus dizendo, eu sou o bom pastor das ovelhas, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Mas quando Deus ordena aos filhos de Israel que eles se preparem para sair da terra do Egito, o Senhor diz a Moisés, diga ao povo que separe um cordeiro. E quando chegar o 14º dia dessa separação do cordeiro, vocês vão imolar esse cordeiro. O cordeiro já é um animal utilizado desde a criação praticamente. O texto bíblico nos dá a entender que Adão já sacrificava ao Senhor. É tão verdade que o seu filho Abel já continua com esse sistema de sacrifícios ao Senhor. Porque Deus próprio diz, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por quê, pastor? Porque o salário do pecado é a morte.
E a Bíblia diz que toda a alma que pecar, essa certamente, olha, é um imperativo, não há meio termo, não há dúvida, é uma afirmação, vai morrer. E a pior morte que às vezes nós pensamos, e nós estamos lidando aí muitas vezes com os noticiários de mídia todos os dias despejando mortes e mortes e mortes. A pior das mortes, não que nós não venhamos a sofrer pelo momento no qual nós estamos passando, e não venhamos lamentar, mas irmãos, a pior das mortes não é a morte física, porque aquele que crê em Cristo como seu unigênito do Pai, como Salvador da sua vida, cumpre-se a palavra que o pastor Nelson citou aqui: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não veio dar só apenas saúde para você, Jesus não veio apenas para dar a você um bem-estar de vida, Jesus veio para salvar você. Veio salvar você dessa sentença de morte eterna, porque a Bíblia diz em Apocalipse que o lago de fogo é a segunda morte, ou seja, a separação eterna de Deus, ao qual o homem não mais terá acesso a Deus para todo sempre. Não vai adiantar orar, não vai adiantar rogar, não vai adiantar pedir, não vai adiantar dizer eu vou fazer jejum, não vai adiantar lágrimas, porque Deus não os escutará. E Jesus vem e diz: não, eu vim para que em mim tenhais vida. Irmãos, e vida só existe com Deus, não existe vida sem Deus. Por isso que Cristo vem como esse modelo salvador, o Cristo, o Salvador, o ungido de Deus. E aquele cordeiro que é imolado e juntado o seu sangue, porque a vida está no sangue, é o sangue que leva todas as partes do seu organismo, desde o fio de cabelo em sua cabeça, até a unha no seu pé, todo o seu viver, toda a sua nutrição, toda a sua alimentação, todo o oxigênio que você respira, é levado pelo sangue. Você tem vida pelo sangue. E quando aquele sangue daquele cordeiro inocente, porque a Bíblia diz que é o justo padecendo pelo injusto, e há uma ordenança de Deus através de Moisés dizendo: agora vocês peguem esse sangue nessa vasilha, peguem aí um maço, que era tipo uma planta, um isopo, como a Bíblia diz, como se fosse um molho de salsa, para você ter uma ideia mais ou menos, e você molhasse ali naquele sangue, e você passasse então nas ombreiras das portas, ou seja, nas colunas da porta, na verga das portas, das janelas, e todas as aberturas da casa precisavam estar selados. Precisava haver um sinal desse sangue do Cordeiro. Porque Deus diz: quando eu passar. Muitas vezes nós lembramos apenas do anjo da destruição, do ceifador que passa na terra do Egito, mas a Bíblia diz que o Senhor diz: eu passarei, e aonde eu passar, e eu ver o sinal do sangue do Cordeiro nos umbrais e nas vergas das portas, das janelas, então eu, o Senhor, não permitirei que o destruidor entre nessa casa. Deus, o próprio Deus, já estava dando uma figura das coisas futuras. O próprio Deus já estava dando um tipo, mostrando como seria a obra de resgate, de livramento, de salvação para todos aqueles que crescem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz então que quando passa o destruidor, e ele é proibido por Deus de entrar nas casas nas quais há um sinal do Cordeiro, ele não é permitido a sua entrada. Mas na casa daqueles que não há um sinal, diz a Bíblia, que todos os primogênitos morrem.
Meu Jesus amado, quando Jesus vem, irmãos, e Ele é a oferta de Deus, Ele é o sacrifício de Deus, e a história nos diz, irmãos, no Antigo Testamento os cordeiros eram mortos para o sacrifício a Deus. No Novo Testamento o próprio Deus sacrifica. No Antigo Testamento, irmãos, o sangue do cordeiro foi usado por Deus como um símbolo contra a morte do pecador. No Novo Testamento, o sangue do cordeiro Jesus é sinal da vitória de Jesus contra a morte. No Antigo Testamento, a morte do cordeiro libertou o povo da escravidão do Egito. Deus, com mão forte, por causa do sinal do cordeiro, dá o livramento, quebra o coração do faraó, permite o resgate. Deus resgata os filhos de Israel com mão forte. No Novo Testamento, Deus, através do cordeiro dele, resgata você do Egito do pecado, do Egito do lamaçal da iniquidade, e agora coloca sobre esse mesmo cordeiro. Você pode ler isso no Salmo, que diz: Ele me tirou de um charco de lodo, firmou os meus passos, colocou os meus pés sobre uma rocha firme, e um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Deus faz isso através do seu cordeiro. Através do seu cordeiro, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que ele rasga a dívida que era nossa. Quando nós estamos no estado de pecado, a Bíblia diz que a lei então tem domínio, porque quem gera a lei, quem gera o pecado é a lei, a transgressão quem gera é a lei. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, Romanos capítulo 6. E através dessa abundante graça de Jesus, hoje, irmãos, todos aqueles que de bom grado, Romanos nos diz, através do apóstolo Paulo, que Deus prova o seu amor para conosco, que sendo nós ainda pecadores, Cristo a seu tempo morreu por nós, para que você, irmãos, recebesse agora esse sinal. A palavra diz: estragada foi a morte na sua vitória. A única diferença maravilhosa é que a carta aos Hebreus nos ensina no capítulo 9, que todos os anos esses atos precisavam ser renovados, porque eles eram transitórios, eles eram temporários. Todos os anos o sumo sacerdote entrava ali com uma bacia de sangue no Santo dos Santos e aspergia por 7 vezes sobre o propiciatório, lembrando ali que Cristo já faria isso na carta aos Hebreus capítulo 9, pegando o seu próprio sangue, subindo do tabernáculo celeste e apresentando o seu sangue ao Pai, dizendo: eu cumpri a obra. São 2 fatos tremendos que acontecem. Primeiro, na morte de Cristo, naquela hora nona, quando ele, depois de ter sofrido todos os algozes, depois de Cristo ter sofrido na própria carne, eu tento imaginar, irmãos, que os mesmos que diziam: Hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor, no famoso domingo de Ramos, na sexta-feira diziam: crucifica-o. E naquela hora diziam para ele: salvou a tantos e não consegue salvar-te a ti mesmo, curou a tantos e não pode curar-te a ti mesmo. Mas naquela hora Jesus brada: está consumado. Encerrado foi o propósito, cumprida foi a missão. Ali, irmãos,
foi batido o martelo da nossa remissão. Porque ninguém tinha autoridade para fazer isso, irmãos. O pastor Nelson citou aqui essa palavra fortíssima: ninguém tinha autoridade para matar Jesus. Não eram as falsas testemunhas do julgamento de Caifás, que chegaram e disseram: não, ele profanou a lei, e Moisés profanou o templo, dizendo que esse seria derrubado e em 3 dias reconstruído. Não foi o julgamento de Pilatos e nem de Herodes, e nem Pilatos pela última vez quando lava suas mãos, porque ninguém tinha poder para matar Jesus, irmãos. E é tão interessante que ele, nas instruções finais dos seus discípulos, ele diz: a minha vida ninguém tira. Por que ninguém tinha autoridade, nem a morte conseguia matar Jesus na cruz? Porque não havia nele pecado algum, irmãos. E a morte só tem autoridade contra o pecado. A morte só tem autoridade para ceifar a vida do pecador. E Jesus não possuía pecado, ele nasceu sem pecado. Por isso ele diz: ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas antes eu a dou pelos meus amigos. Quantos amigos de Jesus tem aqui nessa noite? Foi por você. Foi por você que recebeu a Cristo. Quando ele diz está consumado, ele entrega. Por isso que a expressão que Jesus usa é: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, o meu espírito, aquilo que gera vida dentro de mim. Oh meu Deus. Agora, quando chega naquele domingo pela manhã, irmãos, quando chega aquele domingo pela manhã, a Bíblia não registra a hora exata da ressurreição. Muitos a têm pela aurora do dia, porque foi na aurora do dia que as mulheres se dirigiram, mas já não encontraram Jesus. Eu tento imaginar o pai: meu filho, chegou a hora, volta à vida, ele me entregou e eu devolvo. Aleluias. Oh glória. A morte não teve poder para segurar Jesus naquela tumba fria. E quando Jesus ressuscita naquele dia pela manhã, irmãos, agora não é mais o Cordeiro de Deus, agora, irmãos, não é mais o filho do carpinteiro José, agora não é mais o filho da irmã Maria, agora não é mais apenas o rabino de 12 discípulos, de 70, de 500, mas agora ressurge com um corpo glorificado, ressurge dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, irmãos, a morte não tem mais domínio, agora as paredes não têm mais domínio contra o seu corpo, ou agora, irmãos, a natureza física não tem mais domínio contra o corpo de Cristo, porque agora ele não é mais o filho do homem, agora ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei da glória. E aí, irmãos, 40 dias depois, eu estou encerrando, porque temos um horário a ser cumprido. Meus irmãos, agora 40 dias depois, que ele aparece a mais de 500, lá no Monte das Oliveiras, ele se despede, irmãos, dos seus discípulos, e aí, irmãos, ele começa a ser ascendido ao céu. Ao despedir-se dos seus discípulos, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, ao descer sobre vós o Espírito Santo, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E alcançou você, meu irmão. E quando Jesus é elevado aos céus, 2 varões de branco dizem: olha,
Eu tenho uma notícia para vocês: do mesmo jeito que vocês viram esse Jesus subir, Ele voltará. Quem está esperando Jesus, irmãos? Quem está esperando o Senhor? Aí sabe o que acontece? Parece que eu vejo o salmo de Davi se cumprindo, dizendo: aleluias, abri, ó portais eternos, quem é o Rei da Glória? Oh, aleluia. Oh, abri, ó portais eternos, quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos exércitos. E ali ele roga ao Pai, e o Espírito Santo vem. Naquele dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, onde estavam todos reunidos, esperando a promessa do Pai, de João capítulo 14: eu não vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por quê, irmãos? Quando se cumprirem essas coisas, sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ao soar da trombeta de Deus, lá em Tessalonicenses capítulo 4, diz o apóstolo Paulo: ao soar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com eles nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. E sabe quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus levará a igreja ao encontro do Cordeiro de Deus. Eu quero encerrar nessa noite convidando você a ficar em pé. Jesus não veio aqui, irmãos, desculpa acabar com o sonho de alguns talvez. Não, Jesus não veio, irmãos, para dar uma vida confortável para você. Jesus não veio aqui, irmãos, morrer naquela cruz para que você sonhe com a casa própria. Não, Jesus não veio aqui, irmãos, padeceu, sofreu, morreu, foi transpassado para que você tivesse uma carreira de sucesso. Pastor, isso não faz parte da nossa vida? Faz, irmãos, mas ela depende mais do seu esforço pessoal do que de Jesus. Apesar de muitos talvez não concordarem com esse pensamento. É claro que nós precisamos da bênção do Senhor, nós precisamos da direção, nós precisamos do Senhor abençoando os nossos sonhos e projetos. Provérbios 16 nos ensina isso. Mas o objetivo de Jesus é que naquele dia do soar dessa trombeta de Deus, você seja um dos salvos. O projeto de Jesus é levar você para a glória. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O projeto de Jesus eleva você. Se você não entendeu isso, irmão, o projeto de Jesus nunca foi, irmãos, proporcionar para você algo nessa terra, porque Jesus disse: o meu reino não é dessa terra, o meu reino não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria, amor no Espírito Santo. Aleluias. O reino do Senhor não é daqui. Ele fala para Pilatos, quando Pilatos diz para ele: você é o rei, tu o dizes, e ele disse: mas o teu reino não é aqui. Não, o meu reino não é desse mundo. Aleluia. Oh, glória a Deus. E é tão verdade que quando Jesus vir em glória, Ele estabelecerá o seu reino. Ele vai trazer o reino com Ele. E quando Ele vir, irmão, quem é que vai estar lá com Ele? Tem mais alguém aí? Quem é que vai estar lá com Ele? Tem mais alguém aí, meu irmão? Quem é que vai estar com Ele lá? Oh, glória. Então feche os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração nesse instante. Adore o Senhor, glorifica o Senhor nesse dia da ressurreição.
Diga: Senhor, eu te agradeço, porque eu sou um salvo por causa do teu amor. Obrigado porque eu fui alcançado pelo amor através da cruz. A cruz é a demonstração do amor de Deus e do cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, nessa vida todas as coisas são passageiras. Apenas as coisas eternas da glória do céu permanecem. Não lute por um tesouro não perecível, mas lute por um tesouro eterno no céu. Senhor, nós abençoamos os teus filhos, tanto aqui na igreja, Senhor, quanto nas suas casas, nos seus lares, aonde quer que eles estejam, Senhor, assistindo essa transmissão. E eu quero te glorificar, Senhor. Eu quero te bendizer, Senhor, nessa noite. Abençoa os teus filhos, fortalece os teus filhos, anima os teus filhos. Toma eles pela mão direita, Senhor, que eles nunca venham, Senhor, parar na carreira que foi proposta. Porque um dia, Senhor, como diz o texto, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão, pela paz e pela alegria no Espírito Santo. Nós abençoamos a cada um dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se não mudar nada, irmãos, porque vocês sabem, irmãos, que o nosso país é um país que a gente não tem mais segurança para nada. Se não mudar nada, irmãos, nós temos uma decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, que permite os nossos cultos com 25% da ocupação dos prédios. Nós vamos ter culto da fé, sexta-feira, 8 horas, e você pode se inscrever, porque tem essa limitação ainda de lugares, viu, irmãos? Mas nós vamos poder fazer cultos normais. Rede de jovens, quarta-feira às 20 horas, rede de mulheres, rede de homens, tudo dentro dessa limitação e dos espaços separados. Então, ou seja, podemos vir para a casa de Deus, se não mudar nada, irmão. Você sabe que a qualquer momento, eu até peço que vocês orem. Amanhã o ministro Gilmar Mendes provavelmente vai julgar 2 ações de São Paulo, e talvez aí formaliza isso de uma vez, ou você já viu que vai virar uma zona aquele Supremo Tribunal Federal. Desculpa a expressão aqui a todos os irmãos. Então vai ter um julgamento do pleno. Vamos orar, irmãos, porque a igreja é uma bênção na vida das pessoas. Aqui é uma casa de socorro, irmãos, para que as pessoas possam vir aqui, serem abençoadas, receberem as orações, terem a sua fé fortalecida, poderem voltar para a rua, enfrentar aí o desânimo, o desespero, saindo vencedores no nome de Jesus. Então eu quero que você coloque oração essa semana. Vamos orar essa semana, para que Deus, que pode mover, a Bíblia diz que é Deus que coloca reis e tira reis, irmãos. É Deus que determina as estações e muda as estações. Deus pode fazer o que Ele quiser, irmãos. Por isso, vamos orar, amém? Para que fique, irmãos, dentro dos protocolos, perfeitos protocolos, distanciamento entre fileiras. Aqui na igreja a gente tem espaço suficiente, com segurança, a receber os irmãos, amém? Hoje temos até um número um pouco mais reduzido, porque já tivemos ceia desde sexta-feira, ceia hoje pela manhã, mas queremos ver os irmãos aqui exatamente dessa maneira, com toda a segurança, distanciamento necessário, álcool gel na porta, máscara. Na próxima reunião nós vamos ter aferição de temperatura, que é uma ordenança da liminar do ministro, amém? Vamos nos enquadrar nesse tema. Não era obrigatório, agora passou a ser. Então vamos orar, irmãos, para que permaneça a igreja, continue se reunido, amém, irmãos?